A paz a todos. Diferente de muito testemunho, quando eu vim para Cristo, eu era criança. A gente veio por causa que a minha mãe estava passando por um período de depressão e envolvendo a parte espiritual também. E a gente começou a frequentar o ministério e foi através da vida do pastor que minha mãe recebeu a cura. E quando eu era criança, teve muitos períodos que, quando minha mãe estava passando por crise, e como eu era muito criança, eles me levavam para um quartinho, e lá eu ficava num cantinho exato do quarto, e eu chorava, e quando... Aleluia. Estou arrepiada. E naquele cantinho, eu, do nada, parava de chorar e eu ia brincar com as bonecas. Quando alguém abria a porta do quarto, eu estava brincando. Nunca ninguém tinha visto eu chorar. E... tá forte aqui. E foi passando os anos, e sempre que acontecia isso, eu ia naquele cantinho. Quando a gente começou a ir para o ministério, veio uma profeta e falou para mim: você lembra daquele cantinho onde você chorava e do nada você parava de chorar? Era porque eu te pegava no colo e mostrava para você que tudo aquilo iria passar. E eu sabia que, depois daquilo, que eu nunca estaria sozinha. E eu também recebi uma palavra que eu iria ser médica. E hoje eu estou no meu 3º ano de medicina. Não porque eu mereço, não porque eu sou capaz, mas desde o início Deus é que me entregou medicina e a palavra dele está se cumprindo na minha vida. Primeiro ele entregou enfermagem, depois que eu me formei, ele me entregou um trabalho. Através desse trabalho, eu fui conhecendo médicos, tendo contato com ele, descobri uma forma diferente de entrar em medicina, que é como portador de diploma. E eu lembro quando a gente estava num culto e estava muito forte a presença de Deus. E o pastor falava que era como se a gente estivesse no átrio. E quando a gente está no átrio, a gente pede e as coisas acontecem. E eu lembro que eu subi aqui nesse altar e eu falei com Deus e contei tudo como eu estava. Tudo que estava oculto no meu coração, eu deixei no altar. E eu lembro que eu levantei aqui e falei: Deus, o pastor falou que a gente está no átrio. E eu não vou embora sem a sua resposta. Aí a escada era aqui, eu desci as escadas. E a Ana Paula catou eu. E ela falou exatamente na ordem que eu tinha falado e pedido para Deus. E através disso, Deus revelou que era através de Maringá que eu iria entrar para fazer o vestibular, mas queria ser de uma forma diferente, mas que não iria ser em Maringá, mas através de Maringá. E hoje, para a honra e glória de Deus, eu estou em Corumbá, fazendo faculdade de medicina, e foi através da Unicesumar de Maringá que eu passei. E estando em Corumbá, Deus ele vem trabalhando muito na minha vida, porque quando eu estava aqui, tudo que eu precisava sempre tinha alguém. Corria por causa da minha mãe, da tia Suzana, da Ana Paula, do pastor, qualquer pessoa do ministério que eu ligava, a Fran, a tia Carme, sempre tinha alguém para me socorrer. E estando em Corumbá, que é 1.100 quilômetros daqui, era eu e Deus. E eu comecei a passar por dificuldades lá, porque é muita pressão. E Deus ele foi mostrando que, assim como lá naquele quarto eu não estava sozinha, em Corumbá também não estou. E tudo acontece de acordo com a vontade de Deus e na hora de Deus. Não adianta a gente pedir, querer que acontece ontem, se o tempo de Deus é que vai acontecer mais para frente. E esses tempos atrás agora, final de módulo é muito puxado. É muita prova, é estágio, é trabalho.
E eu estava ficando doidinha. E teve uma noite que eu falando com Deus, eu falei assim, Deus, eu não estou aguentando mais. Eu falei, sorte minha que eu tenho o Senhor, porque senão eu já tinha pego minha mala e picado a mula. E teve uma noite que eu não conseguia dormir. Eu falei, Deus, eu preciso, porque eu tenho que estudar, amanhã eu tenho prova, eu tenho as coisas para fazer, e eu não posso ficar perdendo a noite, já basta as noites que eu estou perdendo estudando. E Deus, Ele tocou no meu coração através de algumas músicas que eu nunca tinha escutado. E elas falavam exatamente tudo aquilo que eu estava passando naquele momento. Que eu não estava sozinha, que tudo poderia parecer impossível, mas que para Deus não era. Falava a questão de estar chorando, e eu já estava chorando na hora que começou a falar chorando, aí que eu chorei. E eu liguei para minha mãe no outro dia, eu fui contar para ela, só deu tempo de eu falar alô, porque eu comecei a chorar de novo. E Deus vem me mostrando que eu não estou sozinha. E isso não é só eu, é cada um que está aqui. Quando Deus está no controle, a palavra dele ele se cumpre, não importa o tempo, mas a palavra dele é que prevalece. Amém? Amém. Salva de palmas para Jesus. Só o começo.